Muito bem, irmãos, nós vamos ter uma palavra do Senhor para a nossa edificação. Nosso texto de referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou fazer a leitura dos versos 14 a 21, depois nós vamos orar. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o texto que nós vamos explorar, de fato, é o verso 22 até o 36. Então, vamos fazer uma boa viagem nesse capítulo. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. A simples leitura já nos abençoa grandemente. Te bendizemos porque ela está aberta diante de nós mais uma vez, e agora pedimos que o Senhor permita que nós possamos compreendê-la, Senhor, que ela seja pregada com integridade, reverência, com temor, e teu Espírito fale aos nossos corações e aplique a tua palavra ao íntimo de cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na maioria das vezes que um sermão é pregado, isso acontece por uma razão. Pode ser a necessidade de despertar, de consolar, de exortar ou apenas de instruir em relação a um tema específico, mas a pregação sempre tem uma finalidade. Por que Pedro pregou este sermão? Porque algo precisava ser explicado. Um fato inusitado ocorrido em Jerusalém naqueles dias. E este acontecimento provocou tanta perplexidade e tantos boatos que Pedro se viu na obrigação de explicar. Uma segunda razão foi que ele viu ali uma ótima oportunidade para pregar o evangelho do reino de Deus. Mas afinal, que evento foi esse? Naquela época, irmãos, os cristãos ainda não eram chamados de cristãos. Eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. Pois bem, um pequeno grupo destes seguidores do caminho estava reunido em oração num cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes, aproximadamente 120 pessoas. Enquanto eles oravam, algo extraordinário aconteceu. O lugar onde eles estavam foi tomado por um vento, chamas de fogo foram vistas sobre eles e todos passaram a falar em outras línguas. Mais tarde, Pedro explicaria que aquilo foi obra do Espírito Santo. Acontece que aqueles dias marcavam justamente o fim do ciclo da Páscoa. Foi no 50º dia, no dia de Pentecostes, após a Páscoa, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos de Jesus. À época, a população de Jerusalém se multiplicava,
a centenas de milhares. Chegavam devotos judeus de todas as partes do mundo, e Lucas vai dar conta que eram pessoas da Mesopotâmia, do Egito, das ilhas gregas e de várias outras regiões. Lucas fala em mais de uma dezena de nacionalidades diferentes, e estes estrangeiros que estavam ali ouviam os crentes falando das maravilhas de Deus na sua própria língua, e eles ficaram surpresos. Naquela época não havia brasas, não havia Fisk, não havia cultura inglesa. Como essas pessoas estão falando em nossa língua? Onde eles aprenderam isso? Esses galileus, justos galileus, que são os mais ignorantes, pelo menos era assim que os galileus eram considerados. E então, por isso, o texto diz que todos ficaram atônitos e perplexos e se perguntavam o que significa tudo isso. E alguns, zombando, diziam apenas: eles estão bêbados. Versículo 13 do capítulo 2. Então, nesse ponto, a partir do verso 14, Pedro toma a palavra e começa a pregar o sermão que nós vamos ver registrado desde o verso 16 até o verso 36, para explicar o que significava tudo aquilo. E por onde é que Pedro começa? Pelo ocorrido em si? Não. Pedro começa pela Bíblia. Toda pregação deve começar pela Escritura e terminar na Escritura. A ênfase de toda pregação deve ser a Escritura. Pregação não é contar caso, pregação não é contar piada, não é contar história. Pregação é a exposição da palavra de Deus, porque a nossa palavra, meus irmãos, não edifica ninguém. A gente pode divertir, a gente pode entreter, mas edificar não. Salvar não. A palavra de Deus pode salvar. E então Pedro começa pelo livro do profeta Joel. Mas antes de abordar o texto de Joel, ele faz uma afirmação no verso 15, dizendo: estes homens não estão bêbados. E é curioso que Pedro diz, ele dá um motivo para a sua explicação, ele diz: eles não estão bêbados porque ainda são 9 horas da manhã. Isso quer dizer o quê? Que era comum de ficarem bêbados, mas não aquela hora do dia, não é? Então a gente sabe que o pessoal já tinha o hábito de exagerar nas comemorações naquela época, né? Bebiam muito vinho, não seguiu o conselho de Provérbios. Mas, então Pedro, a partir do verso 16, ele lê o texto do profeta Joel e ele começa a falar, afirmando que o que está acontecendo ali é o cumprimento da profecia de Joel, que havia sido anunciada entre 400 a 800 anos antes dos dias de Pedro, dependendo da linha de interpretação. Então ele faz a leitura de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, e faz essa conexão entre o derramamento do Espírito Santo e a profecia de Joel. E Pedro, então, nas entrelinhas, ele está afirmando pelo menos duas coisas. Primeiro, que o derramamento do Espírito Santo é um acontecimento perfeitamente alinhado e em continuidade às profecias do passado. Sabendo ele que aquele fenômeno veio para cumprir também uma promessa de Jesus, Jesus prometeu 2 vezes que derramaria sobre eles o seu Espírito, Lucas 24, 49 e Atos 1, versículos 4 e 5. A sua intenção era demonstrar que Jesus é o Rei Messiânico que veio a este mundo para dar pleno cumprimento às promessas do Antigo Testamento. Os acontecimentos o localizavam na linha do tempo bíblico, exatamente na época e no modo descrito pelos profetas. Então Pedro quer provar que Jesus não é mais um Messias, com M minúsculo, aventureiro, dentre tantos que já haviam surgido e desaparecido sem qualquer relevância ou significado, porque nenhum deles pôde provar em atos e palavras que eles eram o que diziam ser. Mas Jesus sim. E ele comprovou com ações e palavras tudo aquilo que dizia de si mesmo, inclusive ele comprovou que ele é Deus. Como C.S. Lewis diz, Jesus é a única pessoa que veio a este mundo, sabia exatamente quem era, e que conseguiu dizer com verdade
exatamente o que disse sobre si mesmo, porque tudo que ele disse sobre si era verdade, e ele é Deus. A segunda coisa que Pedro afirma é que aquele evento é escatológico. Ele ocorre para marcar um conjunto de eventos específicos denominado pelos profetas de os últimos dias ou o dia do Senhor. Primeiro, pela propagação indistinta da ação do Espírito Santo sobre meninos, meninas, jovens, idosos, escravos, homens e mulheres. E segundo, porque esse derramamento em profusão do Espírito Santo aponta para o tempo que deveria ser seguido pelo dia em que Deus viria trazer juízo sobre a terra e dar livramento ao remanescente do seu povo. Então, o que Pedro está fazendo aqui é estabelecer um tema dominante. E qual é este tema? Jesus é o Messias de Israel e o derramamento do Espírito que agora foi visto confirma esse fato. E tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus. E essa foi a introdução da mensagem que ele iria pregar a seguir. Então nós entramos no nosso texto propriamente dito. E Pedro começa a pregar fundamentando o que havia acabado de afirmar. E o seu sermão em si pode ser dividido em 3 momentos. Ele fala da morte de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus, e em terceiro ele volta à questão inicial fechando o sermão. E a perícope que vai do versículo 22 até o 36 possui uma moldura textual muito clara. De um lado, nós vemos lá nos versículos 22 a 24, Pedro fazendo uma declaração, e no verso 36 ele faz a mesma declaração. Nas duas pontas ele afirma que o Jesus que os israelitas mataram e tentaram destruir, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Então, meus irmãos, vamos explorar agora essas 3 partes na qual Pedro tem aí o seu sermão dividido, e vamos ver como isso fala aos nossos corações. Versículos 22 a 23, Pedro diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Pedro destaca aqui 2 coisas essenciais, 2 pontos. Primeiro, Jesus é o homem aprovado por Deus. Essa afirmação aponta em 2 direções. Primeiro, na direção de Adão. Adão foi o homem reprovado por ter escolhido a sua vontade ao invés de a vontade de Deus. Consequentemente, em Adão todos morrem, porque todos são reprovados por Deus em seus pecados. Romanos 5. Jesus fez exatamente o contrário, ele foi obediente em tudo que o Pai determinou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por extensão, só em Cristo, o Filho obediente e aprovado, alguém pode ser aceito perante Deus. Por isso, irmãos, é que nós dizemos que não há outro caminho para a salvação. Sem Jesus, não há esperança. A segunda direção em que Pedro aponta é na direção de Israel. Israel também falhou como filho de Deus, como servo de Deus em sua missão de ser luz às nações. Jesus não falhou. Ele teve sucesso tanto como servo sofredor, tanto quanto como luz do mundo. Em João capítulo 8 ele declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E a verdade fundamental aqui é que Jesus é o homem aprovado por Deus como novo representante da raça humana, como filho amado do Pai, como servo fiel em tudo o que ele faz e como a luz que brilha em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as nações e atrai para si aqueles a quem o Senhor veio salvar. E Deus deu testemunho de sua aprovação por meio dos sinais, prodígios e maravilhas que ele realizou no seu ministério terreno. Meus irmãos, imagine o que significa uma mãe caminhando com o seu filho morto no caixão, chorando desesperadamente, e no caminho ela encontra com Jesus.
O menino está morto dentro do caixão. E Jesus toca no caixão, dá uma ordem, e aquele menino se levanta imediatamente. Imagine isso. Tente imaginar essa cena. O turbilhão de emoções que essa mãe viveu num só instante. Num primeiro momento ela estava desesperada. Num segundo momento, o seu coração se encheu de alegria. Jesus faz isso, irmãos. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele ressuscita os mortos. Ele é o Senhor da vida. O segundo ponto de destaque é que a morte de Jesus não ocorreu apenas como parte do propósito soberano do Pai. Essa foi a causa primeira. Mas sua morte também ocorreu por causa do plano sórdido e maligno dos homens ímpios, como Pedro diz, homens maus. Dizendo de outra forma, do ponto de vista da eternidade, não foram os judeus que determinaram a morte de Jesus, nem Pilatos, nem o pecado da humanidade, muito menos Satanás. No sermão da manhã nós fomos relembrados pelo próprio Jesus: ninguém tira a minha vida, ele disse. Eu voluntariamente a dou, João 10:18. Então Jesus morreu numa cruz porque Deus assim o determinou, como parte do seu plano eterno de salvar os seus eleitos, mas acima de tudo de mostrar a sua glória a todas as nações. Mas paradoxalmente, por outro lado, foram os homens maus que conspiraram para levar Jesus à cruz. E muitos certamente responderão diante de Deus um dia por isso. Não apenas os que tramaram a morte de Jesus naquele dia, naquele tempo em Jerusalém, mas também todos aqueles que matam Jesus diariamente em seus corações gananciosos, arrogantes, incrédulos e ingratos. No entanto, eles apenas executaram aquilo que o povo judeu como um todo pediu acerca de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Esse mesmo povo que alguns dias antes gritava: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Infeliz é o líder que confia no povo. O líder deve ser guiado pela mente de Deus, não pela mente do povo. Democracia, meus irmãos, é uma coisa muito perigosa. Porque costuma-se dizer que democracia é o governo do povo, não é? Mas o povo nunca governou nada. O povo é governado por homens maus e perversos, que dominam a vontade do povo para estabelecer a sua própria vontade nesse mundo. Então eu digo para você, o único governo do povo que realmente nós podemos conhecer como verdadeiro é o governo de Cristo. Porque Cristo é o único homem que veio ao mundo e mostrou ser justo, verdadeiro, puro, sincero, cujas intenções sempre foram as melhores possíveis a respeito de todos nós. Então, cada uma dessas pessoas tem a sua parcela de responsabilidade, sim, mas acima de tudo, irmãos, está o fato de que o próprio Deus dirigiu todas as coisas para o cumprimento do seu propósito eterno. Então, Pedro vai falar agora da ressurreição de Jesus, versículos 24 a 32. Ele vai dizer: porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi falou a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje.
Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Glória a Deus. A essa altura, Pedro demonstra ter domínio não apenas da interpretação correta dos profetas, mas também dos salmos, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ele afirma que a ressurreição de Jesus acontece no progresso da sua missão no mundo, conforme a determinação de Deus. Verso 24. Assim como foi o propósito de Deus que o seu Filho subisse à cruz do Calvário e morresse ali por nós, também foi o propósito de Deus que ele ressuscitasse dos mortos. Ambos os eventos, a morte e a ressurreição, faziam parte do plano eterno do Pai. E aqui é importante que a gente pense um pouquinho sobre as nossas próprias vidas terrenas, irmãos. A minha pergunta para você: você crê realmente que a sua vida está nas mãos de Deus? Você crê de fato que Jesus é o Senhor da sua vida? Se é assim, então você também crê que o governo de Deus está sobre a sua vida, que é Ele quem determina o que acontece com você. Então, entendendo dessa forma, se Cristo é o nosso Senhor, se nós cremos realmente que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, então devemos descansar na certeza de que Ele é quem nos conduz nos eventos que nos ocorrem, sejam eles bons ou maus. Porque a sensação que temos é que muitos crentes só creem que são realmente de Deus, que Deus está na vida deles, quando as coisas vão bem. Quando as coisas saem do controle deles, das pessoas, elas dizem: ora, onde está Deus? Ora, Deus está agora nos momentos maus, no mesmo lugar em que Ele estava nos momentos bons. Você entende como às vezes nós somos bastante confusos na nossa definição de fé? Uma outra questão importante que Pedro aborda aqui é que a morte não tem o poder de reter o Filho de Deus. Um pouquinho mais à frente, em seu segundo sermão, agora já no templo, o mesmo Pedro explica o porquê. Ele diz: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3,15. Jesus é o autor da vida. Portanto, a morte não poderia detê-lo. Isto ficou demonstrado antecipadamente também na ressurreição do filho da viúva de Naim, como acabamos de falar, da filha de Jairo e, sobretudo, na ressurreição de Lázaro, um homem morto há 4 dias. Então, irmãos, em segundo lugar, Pedro demonstra pelos Salmos que a ressurreição de Jesus não deveria ser uma surpresa, sobretudo para os escribas, teoricamente versados na lei e nos profetas, pois a ressurreição de Jesus havia sido profetizada por Davi, e nesse momento Pedro está olhando para o Salmo 16, versículos 25 a 32, e com base nisso ele destaca o seguinte: Davi não poderia estar falando de si mesmo naquele texto, e por quê? Porque o Salmo onde ele fala, manifesta a confiança de que Deus não o deixaria na sepultura, que Deus o livraria da morte e da corrupção do seu corpo. Então, pelo menos é assim que Pedro está lendo o texto. No entanto, diz o pregador, o patriarca Davi foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje, no 1º século. Ou seja, Davi não poderia estar falando de si mesmo. Então, de quem ele estava falando? Então Pedro segue com o seu argumento, dizendo que Davi era profeta. E além disso, ele tinha ciência da promessa que Deus havia feito a ele, em 2 Samuel 2, versículo 7. 2 Samuel 7, a partir do verso 2, e também Salmo 89 e 132. Deus havia prometido que a dinastia de Davi seria estabelecida para sempre. Então veja que Pedro chama atenção no verso 8, do Salmo 16, quando Davi afirma: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. A quem Davi chama de Senhor? Jesus também traz uma reflexão sobre isso, quando ele, falando sobre outro Salmo messiânico, 110,
lá no Evangelho de Mateus, ele vai perguntar lá no capítulo 22 de Mateus, ora, como Davi pode chamar de Senhor se ele é o rei? A quem ele está chamando de Senhor? Como ele pode chamar o seu próprio filho de Senhor? Fazendo a reflexão, evidentemente, que Davi estava falando do rei ungido que viria na sua linhagem, mas que seria muito maior do que ele. Então, conclusão, Davi previu a concretização dessa promessa, e então, ao compor o Salmo 16, ele se referiu à ressurreição de Cristo profeticamente, cujo corpo não foi deixado na morte e nem experimentou a decomposição. Jesus, meus irmãos, é a única pessoa que já viveu neste mundo em que se encaixa nesta predição. Depois, por fim, Pedro vai falar da ascensão de Jesus, versos 33 a 36, onde nós lemos, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro fala da ascensão de Jesus. É interessante observar que ele fecha com precisão o seu sermão. Primeiro ele retoma o assunto com o qual iniciou, verso 33, lembrando que ele começou a pregar por causa da controvérsia criada pelo fenômeno do derramamento do Espírito, do dom de línguas, e então aqui está a sua conclusão. Foi o próprio Jesus, agora glorificado, quem derramou o seu Espírito sobre os irmãos reunidos no cenáculo. Era isso que ele estava vendo, que eles estavam vendo e ouvindo, o cumprimento da promessa do Pai por meio do Filho. Pedro, então, está fechando o ciclo em torno do seu tema principal. Jesus é o Messias de Israel, e o derramamento do Espírito Santo que agora foi visto é mais um fato que o confirma. Então, irmãos, por fim, a mesma forma que ele usou um salmo davídico para fundamentar o fato da ressurreição, ele usa outro salmo do mesmo autor para fundamentar o fato da ascensão de Jesus. Versos 34 e 35, conforme nós vimos. Logo, como já antecipamos, também no Salmo 110, verso 1, o salmista não falava de si mesmo. Afinal, Davi não subiu ao céu. Quem foi que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, aguardando até que o Senhor ponha todos os inimigos por estrada dos seus pés? Jesus. E aqui Paulo vai corroborar com o capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós lemos hoje pela manhã. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as premissas dos que dormem, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Então, a conclusão que Pedro vai chegar, verso 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A conclusão de Pedro vai trazer 3 verdades fundamentais da fé cristã que guiavam a fé primitiva, os apóstolos e os primeiros cristãos que formaram a igreja do primeiro século. E aqui eu vou concluir. Primeiro, Cristo ressuscitou. Isso soa tão comum para nós, porque nós estamos há 2000 anos aqui, meus irmãos, depois de tudo isso. 2000 anos de reflexão teológica, 2000 anos de produção escriturística, 2000 anos de testemunho, de pregação, de missões, de igrejas, de formação de igrejas. Isso parece tão comum, mas não deveria se tornar lugar comum. Porque esse fato era considerado como absolutamente certo pelos primeiros cristãos, não havia dúvidas sobre ele. E essa convicção pavimentou o caminho de ascensão extraordinária daquela igreja que crescia primeiro aos milhares e logo depois aos milhões. A certeza na ressurreição de Cristo agia como um energético espiritual no coração daquela igreja, por isso sua vida era uma vida triunfante. Eu acho extraordinário, irmãos,
o que Deus faz por meio da igreja. O cristianismo mudou a face da história. O cristianismo estabeleceu a base cultural, não apenas religiosa, mas cultural, que criou a civilização ocidental principalmente. E hoje, o mundo está ruindo, porque a estrutura do cristianismo também está sendo carcomida pelas ideologias malignas e perversas que prevalecem no mundo de hoje. Um mundo sem Deus é um mundo em ruínas, meus irmãos. Então, é importante que nós tenhamos esta convicção: Cristo ressuscitou. Segundo, a morte absurdamente humilhante, vexaminosa e violenta de Jesus foi considerada o fim de tudo por quase todos durante 3 dias. Nós vemos isso no testemunho dos caminhantes lá de Emaús. Eles disseram: poxa, nós tínhamos tanta esperança, mas agora, perdoe aqui a palavra vulgar, mas basicamente o que eles disseram é o seguinte: já era. Não tem mais esperança. Mas, ao 3º dia ele ressurgiu de uma forma inquestionável, de um modo testemunhal e definitivo. Pense nisso, a ressurreição de Jesus é a única ressurreição escatológica ocorrida na história humana. Sabe o que isso significa? Que ele é a única pessoa que ressuscitou e a morte não vai mais ter nenhum poder sobre ele. Não tem mais. Acabou. Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e tantos outros. Mas Jesus não. A sua ressurreição foi definitiva. Então Jesus nunca mais pode ser esquecido. A sua existência dividiu a história em 2 fases: AC e DC. Você conhece alguém que tenha feito algo assim? Eu não conheço. Seus compatriotas não creram nele, a maioria deles. Mas muitos creram. E a todos aqueles que creram, para eles, todos, para nós, todos, Jesus é tudo, irmãos. Mas os seus conspiradores, o que aconteceu com eles? Foram apagados da história. Os que tramaram a história sórdida do roubo do seu corpo se desfizeram em cinzas. Gerações vêm, gerações vão, céticos se levantam e caem, impérios experimentam a glória e a ascensão e depois desaparecem. Dos pretensos fundadores de religiões concorrentes, nenhum deles permaneceu. Mas Cristo vive para sempre e eternamente. E terceiro, o que os homens planejaram humilhar, reduzir, descredibilizar, Deus aprovou, exaltou, estabeleceu, entronizou e coroou. Jesus foi feito o Senhor, o ungido, o Messias, o Cristo, e portanto ele não é apenas o Salvador do seu povo, mas ele também é o Senhor da sua igreja. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos, nem um só minuto. Infelizmente a igreja tem esquecido. E ela hoje está botando o dedo na cara de Deus, exigindo que Ele faça coisas no seu tempo, no seu modo, na sua hora e do seu jeito. Como se nós é que fôssemos os senhores de Cristo. Nós precisamos voltar para o nosso lugar, irmãos. Então, a conclusão. Por essa razão, a igreja do 1º século eram pessoas extraordinárias. Os apóstolos, discípulos e cristãos comuns viviam neste mundo à luz dessa grande convicção: Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele é Senhor. Basta você olhar no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, você vai ver a igreja orando, e você vai perceber o testemunho da igreja exatamente à luz do que Pedro escreveu na sua oração. Eles dizem: Pai, dá-nos força, porque os homens conspiram contra o teu ungido e contra o seu povo, para fazer, como fizeram, aquilo que a tua presciência havia determinado, ou seja, exatamente como Pedro havia pregado. Ou seja, o povo ouviu e guardou a palavra.
Essa convicção tornou aquela igreja um organismo vivo, vibrante, efervescente, alegre, poderoso em obras e palavras, uma igreja triunfante, irmãos. Muitos dizem que a igreja triunfante ainda está para se revelar, mas eu digo para você que a igreja do primeiro século já era uma igreja triunfante, porque ela caminhava na fé e na esperança de um Cristo vivo. Um povo relevante que contava com a graça de Deus e com a simpatia de todo o povo, uma igreja que vivia com a mente voltada para as coisas eternas, como a advertência de Paulo: se vocês estão no Cristo ressuscitado, ou se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto, onde Cristo habita, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, de 1 a 2. A ideia aqui, meus irmãos, não é pensar nas coisas em si, mas ter a mente presa a essas coisas. Só pensar nelas. E eu digo para você, irmãos, meus irmãos, lamentavelmente, não é essa a igreja que eu vejo crescer hoje em dia. Não é. Pelo contrário, eu vejo pessoas presas a este mundo como se ele fosse durar para sempre. Irmãos e irmãs que estão vivendo uma espécie de cristianismo do Cristo morto, como os discípulos de Emaús, como José de Arimateia e Nicodemos, que esperaram Jesus morrer para depois ir lá pedir o corpo dele. Eu olho e vejo uma igreja empobrecida em obras e palavras, uma igreja comprometida por escândalos que se multiplicam a cada dia, com questões tão pequenas como dinheiro, crimes, pecados abomináveis que se tornam públicos. Essa não é a igreja triunfante. Essa igreja não vive à luz da glória da ressurreição. É a igreja do Cristo morto. Naquele tempo, a igreja pedia forças a Deus para resistir às perseguições e para ter ousadia para falar de Cristo. Hoje o que vemos é uma igreja que se acovarda, que só pede a Deus coisas de interesse pessoal, puramente individual, voltadas ao materialismo, uma igreja muda, que não se incomoda de ter emudecido. Aquela igreja orava e a terra tremia. Hoje a igreja não ora e treme diante dos menores obstáculos. Essa não é a igreja que vive sob a luz da glória da ressurreição, irmãos. Se parece mais com um povo que vive diariamente acompanhando a procissão do Senhor morto. Nós criticamos os outros, mas deveríamos olhar primeiro para o nosso quintal, não é? Então, meus irmãos, vamos despertar enquanto é dia. O Cristo vive. Ele ainda caminha no meio da sua igreja, ele ainda anda no meio dos castiçais de ouro, louvado seja Deus. Ele ainda está à porta, ainda está batendo. Quem ouvirá? Quem atenderá ao Cristo? Será que a vida cristã que você vive é a vida triunfante da ressurreição em Cristo? Esse é o meu convite para você nessa noite. Desperta. Desperta, meu irmão, minha irmã. Desperta, pastor Oswaldo. Vamos despertar todos nós enquanto é dia, porque a noite não demora a chegar. E lá nós vamos precisar estar prontos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que mais uma vez tem falado aos nossos corações, e nos chama, Senhor, à reflexão, à luz do fato de que Cristo ressuscitou, de que Ele vive. Isso muda tudo, Senhor. Isso muda a maneira como nós vemos a realidade, como nós enxergamos os fatos da vida. Isso muda a forma como nós planejamos a nossa própria vida, a nossa existência, como nós gastamos o nosso tempo, como nós investimos os nossos recursos de saúde, ó Deus, de bens, de força, de vitalidade, de inteligência, de formação. Não permita, Senhor, que nós nos tornemos, ó Deus, adoradores de um Cristo morto. Não queremos, Senhor, viver, ó Pai, debaixo da sombra da morte. Nós queremos viver à luz da ressurreição, Senhor. A ressurreição gloriosa, através da qual o Senhor Jesus nos chamará um dia para que nós também possamos sair dos sepulcros
e ressuscitarmos para a ressurreição gloriosa e definitiva, onde a morte não terá mais domínio sobre nós. Então, Senhor, ajuda-nos a vivermos já a ressurreição agora, como ressuscitados com Cristo, mortos para este mundo, mortos para o pecado, mortos para a carne e vivos para Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos a vivermos como viviam os primeiros cristãos, tendo esta grande convicção em nossos corações, vivendo com base nesta convicção. Ó Deus, vivendo uma vida poderosa em palavras e obras, dando testemunho da nossa fé, e que todos que olharem para nós vejam que Cristo vive através das nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.